A pátria celestial é o ponto de chegada de todos os salvos em Cristo Jesus, que foram iluminados pela palavra de Deus e provaram de uma tão grande salvação. A nossa morada não está aqui, mas no céu. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, falando sobre o céu, irmãos, a nossa parada final. Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que nós estamos por aqui para falar sobre a cidade celestial. Tenho certeza que Deus falará poderosamente ao nosso coração. Será uma lição de grande importância espiritual para o nosso crescimento em Cristo Jesus. E eu quero também convidar os irmãos para que juntos possamos meditar na poderosa palavra do Senhor Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, irmão, chamar a sua atenção para que juntos possamos estudar mais uma lição na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que esta é a nossa última lição do trimestre, do segundo trimestre do ano 2024, tá bom? Na próxima semana, permitindo Deus, já estaremos no nosso terceiro trimestre para a glória do Senhor, estudando uma nova lição para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações, tá bom? Deixe aqui também o seu comentário, é muito importante que você comente, participe, interaja também com as nossas aulas, tá bom, queridos? Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, lição de número 13, falando sobre a cidade celestial. Eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos meditar nesta temática tão importante, lição 13, lançada pela CPAD, classe de adulto, e nós queremos, assim, com muita alegria, estar trazendo para os irmãos esta porção da poderosa palavra do Senhor Jesus. É sempre uma alegria, uma satisfação poder comunicar aos irmãos as lições da Escola Bíblica Dominical, e nós louvamos a Deus porque a lição desse trimestre, falando sobre a jornada cristã, né, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa lição ela vai tratar, de um modo geral, como os irmãos acompanharam desde o início, vai tratar a caminhada cristã, desde a conversão até a sua chegada à parada final, até os céus, até o paraíso, até o nosso momento de descanso eterno. Então, a lição que nós abordamos ao longo desse trimestre tem como objetivo mostrar e traçar para nós como é a trajetória do cristão. E vai desde o nascimento até a nossa chegada à pátria celestial. E hoje, irmãos, nós vamos concluir esta lição falando exatamente sobre a cidade celestial. E por isso eu quero chamar a sua atenção a estar com a sua Bíblia aberta, estar também com a sua lição na mão, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que há na palavra de Deus, tá bom? Vamos juntos, irmãos, aprendendo aqui mais uma temática para a glória do Senhor? Então, eu quero convidar você para a gente ler aqui o texto áureo da nossa lição, depois a nossa verdade prática, e assim a gente segue avançando para a glória de Deus. O nosso texto áureo está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim a palavra de Deus: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, deixou muito claro que a nossa cidade não é terrena, que a nossa cidade não é material, que a nossa pátria final, a nosso descanso final não é aqui. Paulo vai deixar muito claro que a nossa pátria está nos céus. O cristão não pode viver em função apenas do tempo presente. Não pode viver olhando somente para o presente. O cristão deve olhar para a eternidade. Nem podemos olhar a vida através de um retrovisor, olhando sempre para trás, nem viver a vida como se não existisse o amanhã ou como se não existisse, em especial, a eternidade. Porque a nossa pátria, irmãos, não é aqui. A nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos, inclusive, o Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é quem virá para nos buscar para esta pátria celestial. A nossa verdade prática vai trabalhar o seguinte:
A nossa verdade prática diz assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que se iniciou com o novo nascimento. E se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então aqui nós vemos claramente, irmãos, que a nossa cidade, ela é celestial e que a nossa jornada, ela se iniciou no novo nascimento. A nossa verdade prática vai pontuar isso. E vai nos mostrar que vai se consumar quando nós entrarmos nos portões celestiais, tá bom? Então, quando nós entrarmos nos portões celestiais, aí sim nós estaremos então agora diante, né, da presença poderosa do nosso Deus. O cristão não pode perder isso jamais de vista, irmãos, jamais. O cristão precisa entender que a sua vida aqui, ela é passageira, de que ele não pertence a este mundo, embora esteja nele. Nossa pátria, a nossa cidade, irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Amém? O cristão não pode perder jamais de vista esta realidade, esta verdade tão clara, ensinada para nós nas páginas das Escrituras Sagradas, tá bom? Então vamos aqui avançando, queridos. Vamos aqui avançando para a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, do verso de número 9 até o verso 14, e depois leremos o capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 5, tá bom? Nós vamos fazer aí essa leitura, tendo em vista que esta leitura vai nos mostrar exatamente a descrição ou um pouco daquilo que João fala a respeito do céu. Então diz assim a palavra de Deus. Abra a sua lição, se você a tem. Se você não tem, abra a sua Bíblia em Apocalipse 21, do verso 9 até o verso de número 14, ok? Que diz assim a palavra de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, e da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, leia comigo Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 1 ao versículo 5, que diz assim também a palavra de Deus. E mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e à sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, o ilumina, e reinarão para todo sempre. Que leitura preciosa, né, irmãos? Trazendo aqui para a gente uma descrição daquilo que será o céu, daquilo que será o reino de glória, daquilo que será a eternidade com Cristo. Aqui nós vemos o apóstolo João tendo uma visão, tendo aqui uma descrição da nossa vida futura na eternidade com Deus. É um texto muito maravilhoso,
que vai nos mostrar claramente como será um pouco, né, mostra um pouco de como será a nossa vida na eternidade com Cristo. Amém, queridos? Vamos aqui então avançando para o objetivo da nossa aula de hoje. Qual é o objetivo da nossa aula? Primeiro, queridos, o objetivo da nossa aula é conceituar o paraíso. Nós queremos trazer aqui o conceito bíblico para a palavra paraíso. Uma palavra que aparece na Bíblia em alguns textos e que merece aí ser conceituada, explicada para a nossa melhor compreensão. Outro objetivo da nossa lição é explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse. Então, um outro objetivo da nossa lição é que você possa compreender que, de fato, a eternidade é uma doutrina bíblica, de que está inclusive descrita com muita propriedade no livro do Apocalipse. E a terceira lição, ou o terceiro objetivo da nossa lição, é conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Então, nós queremos, com a lição de hoje, também levar você a essa consciência de como estar e de como será o estado final dos santos. E aí nós vamos para o nosso primeiro ponto da lição, tá certo? Só que antes da gente entrar aqui, propriamente dito, no primeiro ponto da nossa lição de hoje, eu quero também trazer para os irmãos aqui um pouco do que será, né, tratado aqui ao longo desta lição. Bom, nós iremos falar exatamente sobre enfatizando que a nossa vida aqui é peregrina. O próprio Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, ele vai chamar os cristãos de peregrinos e forasteiros. O que significa dizer que nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Nós não somos deste mundo. Todo cristão que tem conhecimento das Sagradas Escrituras, ele sabe que não foram destinados para viver neste mundo, não foram chamados para este mundo. Pelo contrário, nós somos chamados para sermos cidadãos dos céus. Então, brevemente, irmãos, nós cremos, muito breve, nós entraremos pelos portões celestiais, eles se abrirão para nós e lá, com o Pai, nós viveremos eternamente. Por isso, irmãos, nós precisamos estudar a respeito do paraíso, a respeito da cidade celestial, o eterno estado em que desfrutamos da presença de Deus e de como também as Escrituras elas nos ensinam, nos orientam a respeito deste momento final, onde nós teremos um corpo glorificado e habitaremos num ambiente, irmãos, totalmente outro comparado à nossa realidade aqui. Então, hoje nós iremos trabalhar essa temática, o céu, trabalhar um pouco sobre a cidade celestial e eu espero que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Inclusive, queridos, a nossa lição vai tratar como palavra-chave, né, da nossa temática de hoje a palavra cidade, tendo em vista que nós vamos hoje focar na cidade celestial, que é inclusive o assunto, né, pautado aqui hoje, é o tema da nossa lição, tá bom? Então, no primeiro ponto, o autor da lição, ele vai falar sobre o paraíso eterno. E aqui ele vai conceituar o que é o paraíso, certo? O que é o paraíso? Essa é uma pergunta importante que precisa aqui de uma definição também a partir daquilo que nós temos, inclusive, na Bíblia Sagrada. Bom, quando nós olhamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao versículo 4, a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e lá, irmãos, ele faz uma pequena descrição de que viu coisas que é difícil até de explicar ou de falar, coisas que os seus olhos de fato ficaram admirados, né, diante da grandeza e da glória daquilo que ele viu. Eu quero inclusive convidar você a pegar aí a sua Bíblia. Ainda estou um pouquinho enfermo da garganta, irmãos. Por isso, por vezes, você vai ver aqui eu dando essas tossidas, né, seca. Queridos irmãos, 2 Coríntios capítulo 12, abra aí em 2 Coríntios capítulo 12, amém, queridos? Vamos conferir esse texto da palavra de Deus. Olha o que Paulo
ele vai dizer aqui no verso de número 2 ao verso 4: Conheço um homem em Cristo há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem se referir ou referir. Então veja, irmãos, Paulo, ele foi arrebatado ao paraíso. Então aqui nós temos literalmente a palavra paraíso, que aparece aqui no nosso texto sagrado, que inclusive vai nos ajudar, não é, a entender melhor aqui esse conceito que nós queremos trazer aqui por paraíso, que é para nossa compreensão. Então veja, o que é o paraíso? O nosso autor, ele foi muito pontual em trazer aqui uma definição bem objetiva. Ele diz que uma definição que podemos mencionar de paraíso é que o paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos, dos salvos, como o próprio Paulo ele vai citar na referência que nós aqui já citamos aos irmãos. Contudo, queridos, o que é importante também nós notarmos, nós observarmos, é que a palavra paraíso, ela aparece, né, no texto sagrado em algumas partes da Bíblia, como por exemplo lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, quando Paulo disse, quando Jesus disse ao homem que estava lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja, essa palavra ela vai aparecer em algumas partes da Bíblia, como também em 2 Coríntios 12, versículo 4, e eu gostaria de trazer aqui uma pequena definição também, não é, dada para esta palavra tão importante que aparece no nosso texto sagrado. Então vejam, a palavra paraíso no Novo Testamento, ela vai ocorrer cerca de 3 vezes. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, em 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 4, e em Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7. Então essa palavra ela aparece nesses textos. Lá no escrito de Paulo é apresentado como sinônimo do terceiro céu. Em Apocalipse é apresentada como sinônimo de Jerusalém. E isso mostra a natureza transferível, né, do termo paraíso, né, no Novo Testamento, que vai ser claramente referindo-se então ao céu. Então, paraíso é claramente uma referência, tá certo, também ao céu. Nós vamos ver que a palavra paraíso faz uma referência aí ao céu, como Paulo, inclusive, ele vai pontuar, né, dizendo que foi arrebatado até o terceiro céu, em 2 Coríntios 12, e lá ele fala também que foi até o paraíso. Então veja, quando Jesus estava na cruz, ele fez a promessa ao ladrão arrependido, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa ela foi cumprida. Na ocasião da morte de Jesus, o corpo do nosso Senhor Jesus, ele foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, foi para o céu, o lugar da habitação de Deus. Não há como mensurar, obviamente, não há como a gente descrever, inclusive, a alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, irmãos. Esse lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele diz que foi arrebatado e levado ao paraíso. E veja que é o mesmo lugar que aparece também descrito em Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7. Ok? O que é que diz, pastor, em Apocalipse 2, versículo 7? Diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então faz esta referência ali a entrada dos santos, inclusive na Nova Jerusalém, onde nós estaremos para todo sempre com o Senhor, juntamente com o Cordeiro, que foi imolado por nós, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, ok? Então aqui nós temos, irmãos, um conceito, tá certo, da palavra paraíso.
Amém? Tranquilos? Agora, o nosso autor pontua ainda sobre o que é a cidade eterna. Depois do julgamento, né, após o milênio, só que fazendo uma cronologia dos fatos, como é que nós, da Assembleia de Deus, cremos que acontecerá, né, no fim dos tempos? A Assembleia de Deus, de um modo geral, elas acreditam, pode ter uma divergência ou outra, mas bem pontual, acredita que o próximo evento que a igreja guarda é o arrebatamento da igreja. Cristo virá até as nuvens, a igreja será arrebatada até os céus com Cristo e então participará das bodas do Cordeiro, que é um período de 7 anos. Enquanto a igreja estará nas bodas do Cordeiro, aqui na terra haverá a tribulação e depois a grande tribulação. 3 anos e meio, tribulação, os outros 3 anos e meio, a grande tribulação. No final da grande tribulação, então Jesus virá agora com a sua igreja, e ele virá para destruir então o anticristo e também virá para implantar o milênio, ok? Então ele vai implantar o milênio. Depois do milênio, ele então vai destruir essa terra e criar novos céus e nova terra. Obviamente que após o milênio haverá, antes dessa destruição, o julgamento, tá certo? O julgamento final, o julgamento do grande trono branco. E aí nós temos, né, o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, a purificação da terra por meio do fogo. E aí surgirá então a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus, conforme a gente vê em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21 e versículo 22. Quando esteve neste mundo, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele nos assegurou, irmãos, de que ele iria para o Pai, iria para o céu e nos prepararia lugar para que, onde ele estiver, estejamos nós também. Então Jesus ele vai aos céus, ele então ao chegar aos céus, ele está preparando lugar para a sua igreja, para os seus filhos, ok? Nessa ocasião, os salvos, irmãos, serão então cidadãos desta cidade. Quando nós então subirmos para estar nos céus com o Senhor, não é? Ele que foi preparar lugar, quando nós subirmos para estar no céu com o Senhor, na Nova Jerusalém, depois de purificada, depois de que a terra, né, já tiver sido transformada em uma nova terra e um novo céu, que tem aí sua origem no céu e também tem a sua origem, né, tem a sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade, né, e a questão da Jerusalém, que será purificada, ela tem sua origem no céu e será purificada e substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus, conforme a gente vê lá em Apocalipse capítulo 20, 21, versículo 1 ao versículo 2, que diz que essa Jerusalém descerá do céu na ocasião em que os salvos serão então cidadãos dessa cidade, desfrutarão então das bênçãos eternas e habitarão com os seus corpos transformados agora em um estado totalmente glorioso, né, ali na presença eterna do nosso Deus, onde o nosso corpo corruptível vai ser deixado para trás, né, ou seja, vai ser transformado em um corpo incorruptível, porque diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 que o corpo corruptível não pode habitar, então, os céus, né? Então, o corruptível não pode habitar esse ambiente de glória. Então, é necessário que o corruptível se transforme em um corpo incorruptível, conforme nos ensina lá 1 Coríntios capítulo 15, ok? E ainda, o nosso autor vai pontuar quando a eternidade começará. Bom, irmãos, de acordo com o estudo do Apocalipse, e de acordo com a cronologia que eu acabei de mencionar aos irmãos, o que é que acontecerá? A igreja hoje aguarda, né, o momento do arrebatamento e o mundo passará pela grande tribulação por um período aí de 7 anos. E em seguida, nosso Senhor retornará gloriosamente, triunfantemente, por ocasião da sua segunda vinda, e ele implantará então o seu reino milenial, ok? Depois aí do milênio, nós entraremos então para o estado eterno, para a glória eterna, ok? Então nós cremos, né, na Assembleia de Deus,
temos, inclusive, na nossa declaração de fé, esta visão, tá certo? Concernente ao tempo do fim. Aqui devemos, inclusive, irmãos, cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. O milênio é um período de 1000 anos de paz, tranquilidade, é um período do governo de Cristo sobre os homens bem tranquilo, onde haverá paz, onde os homens estarão junto com os animais e eles não os ferirão. Então, isso é o que nós chamamos de milênio, conforme está em Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Aqui devemos cuidar, né, para não confundir, então, milênio com o estado eterno. O milênio é um período de 1000 anos, o estado eterno sem fim, sem término, ok? Porque o milênio caracteriza apenas um momento, mas o estado eterno vai caracterizar então a eternidade sem fim, onde nós passaremos para sempre diante de Deus, ok? Então, enquanto o milênio é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e no final desse período, então, as pessoas serão julgadas diante do grande trono branco, o juízo final, e ali aguardamos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Nós cristãos aguardamos ansiosamente este momento, ok? Então, irmãos, o paraíso e a nova Jerusalém como são realidades eternas, ok? Por mais que alguém não creia, não acredite, por mais que alguém tente, inclusive, zombar da minha, da tua fé, declarando não crer, né, no milênio, não crer no céu, irmãos, é uma realidade que está claramente nas Escrituras. Nós cremos que a vida não é cíclica, que o mundo não é cíclico, não está dando voltas e voltas no mesmo lugar e que o tempo ele representa apenas esse ciclo. Em hipótese alguma, nós cremos que a igreja ela, ela aguarda os novos céus e a nova terra. Nós cremos, irmãos, que haverá então esse reino de glória. Por isso que nós estamos falando aqui sobre a cidade celestial, o destino do cristão. Amém, queridos? É o nosso destino, é a cidade celestial. Nós cremos, acreditamos nisso e pregamos isso porque nós cremos nesta verdade. Tranquilo, irmãos? Vamos avançar aqui então para o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Queridos irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que o propósito de Deus para os homens, o propósito de Deus para o tempo, né, para a nossa vida aqui na Terra, é que haverá então um período em que se dará a consumação dos séculos, ou seja, onde ocorrerá por ocasião aí da segunda vinda de Cristo, Jesus, né, logo após o milênio, em que serão estabelecidos por Cristo um novo céu e uma nova terra, conforme a gente vê em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 21. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória, conforme o próprio Paulo expressou lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 20, quando ele disse que haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma região. Olha que interessante. Deus ele vai unir céu e terra, irmãos. Céu e terra. Onde céu e terra será a mesma região, exatamente por causa desse estado perfeito à luz da Bíblia Sagrada, né, acerca da doutrina e do fim dos tempos. Então, por isso, irmãos, o perfeito, o eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, um lugar de santidade, de perfeição, de beleza, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar então ao santo, ao puro, ao perfeito, ao reto. Então nós cremos assim. Nós cremos que haverá um estado de luz perfeita, tá certo? Conforme a doutrina bíblica. Então veja, irmãos, o estado perfeito à luz da Bíblia, conforme a gente vê narrado inclusive em Apocalipse capítulo 22, versículo 5,
do 1 ao 5, que vai nos mostrar alguns detalhes importantes que eu quero chamar a sua atenção aqui. O livro do Apocalipse, irmãos, embora seja um livro cheio de muito simbolismo, cheio de muitas práticas ou visões que não dá para a gente descrever ou não conseguimos decifrar muitas vezes, ainda no tempo de hoje. Por quê? Porque o livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Então, João, quando foi escrever o Apocalipse, para tentar nos mostrar, a partir daquilo que nós conhecemos, a eternidade, ele então precisou aí desenvolver, não é? Nos mostrar, né, e desenvolver para nós através de símbolos, através de metáforas. Ele nos leva aí a compreender um pouquinho do que é o nosso estado de glória, do que é esse estado feliz, esse estado perfeito. Então ele vai ilustrar isso usando diversas figuras. E olha aqui algumas figuras que João ele vai usar para que nós possamos compreender o céu de glória. Primeiro, ele vai falar sobre um rio da vida, a árvore da vida, a ausência de males, e vai falar sobre a presença de Deus. Vejamos então, irmãos, cada um desses individualmente. Olha, a vida eterna é descrita por João em Apocalipse capítulo 21, em capítulo 22, né, versículo 1, é descrita por João como sendo um rio. Então veja, a vida eterna é descrita como um rio. Olha o que diz. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono e do Cordeiro. Então aqui nós temos, irmãos, Paulo, o apóstolo João, descrevendo como será a eternidade. Um dia em que a vida, um rio, irmãos, em que dá vida, e que a partir desta vida nos faz aí viver em Cristo, ou viver para Cristo, ou viver de fato a vida de Cristo, porque essa árvore da vida, ela faz inclusive aí, né, o rio da vida, faz esta referência inclusive, irmãos, a questão daquilo que um rio pode produzir para as plantas, para o seu ambiente. Então veja que a palavra rio aqui foi usada num sentido simbólico para mostrar para nós, mostrar para nós que nós lá desfrutaremos da água da vida. Assim como o próprio Jesus, ele disse que ele era a água, irmãos, que a mulher samaritana tomasse não teria sede. Então veja, aqui está presente um aspecto simbólico do rio como símbolo da vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como a água da vida. Ele faz isso em João capítulo 4, versículo 10, em Salmos 46, versículo 4, em Ezequiel capítulo 47, versículo de número 1 ao 12. Ainda, irmãos, este estado eterno é descrito na Bíblia como sendo uma árvore, ou seja, a árvore ela vem, a árvore aqui é remontada, é apontada para a árvore da vida, que remonta aí ao livro de Gênesis, irmãos, que fala sobre a árvore da vida e fala sobre a árvore que estava proibido de Adão e Eva comer. Então veja, quando a Bíblia faz aqui expressão dos seus 12 frutos, de mês em mês, e as suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre a enfermidade e a morte, não haverá mais dores nem doenças, pois no estado eterno, no estado divino, a morte não prevalecerá mais, porque nós estaremos agora em uma cidade santa, em totalmente outra, com um corpo incorruptível, e nosso alimento é da árvore da vida. Uma outra expressão que é usada também para descrever, não é, o estado eterno, para descrever esse estado perfeito de luz, é quando o apóstolo João ele vai mencionar em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Então veja, você acabou de ver aqui a menção à água da vida e agora a árvore da vida. A árvore da vida remonta, né, a Gênesis, como a gente mencionou os irmãos, menciona a Gênesis,
e aponta então para esses frutos que de mês em mês as suas folhas simbolizam aí a vida que triunfou sobre a enfermidade e a morte, ok? Então nós temos aqui esse apontamento para os princípios, para os primórdios. Assim como Adão tinha no jardim, né, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, você vê que agora no novo céu e na nova terra nós teremos uma árvore da vida, ok? Apocalipse capítulo de número 22, versículo 3, ainda aponta para uma outra questão. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nunca mais haverá maldição. O que o texto está dizendo é que nunca mais haverá males, ou seja, a vida eterna será sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do homem será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado, será plenamente retirado, será puramente, né, ou plenamente é, retirado, né, e o homem agora ele vai então poder, né, desfrutar aí de uma vida perfeita, reta diante de Deus. Ou seja, ali no trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Então, o trono e o Cordeiro de Deus estarão centralizados no coração do ser humano, mostrando agora que a nossa vida estará isenta, longe de todo tipo de males, de todo tipo de maldição, conforme a gente aprende aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Ainda, irmãos, em Apocalipse capítulo de número 22, versículo 4, diz assim: contemplarão a sua face e a sua fronte estar está o nome dele. Então, irmãos, aqui o que é que nós temos aqui nesse texto? Nesse momento agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos a menção da presença de Deus. Contemplarão a sua face, aqui fala sobre a presença de Deus. O céu é um estado perfeito porque nós estaremos na presença de Deus. Contemplaremos, irmãos, diz a Bíblia, Deus face a face. Como lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, né, Paulo também vai fazer menção a esse encontro. A sua presença, irmãos, será a nossa luz para sempre. Nós não precisaremos de energia, não precisaremos de luz, porque o próprio Deus será essa fonte de luz para mim e para você nas mansões celestiais. Então, que alegria, irmãos, que momento indescritível, indizível, onde nós prestaremos culto diretamente para Ele, onde nós estaremos na Sua presença, onde nós iremos glorificá-lo, exaltá-lo, servi-lo para todo sempre, queridos. No céu nós desfrutaremos desta grande bênção, desta grande vitória de estar para sempre na presença de Deus. Então, nós temos aqui esses quatro, né, elementos, né, que a Bíblia vai descrever, que faz referência aí à singularidade desse novo estado, ok? Há um rio, há uma árvore, a ausência de ar, de males, e há então a presença de Deus. Tranquilo, meus irmãos? Tranquilos? Podemos avançar aqui para o nosso terceiro e último ponto, ok? Todo mundo afiado? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos aqui então avançar para o nosso terceiro e último ponto da nossa lição, o estado final de todos os santos. Você sabe qual é o estado final, o destino final de todos os santos? Pois bem, é o que nós iremos ver agora. Primeiro, o autor ele coloca uma pergunta: o que todo crente salvo deve esperar? O que é que todo crente salvo deve esperar, irmãos, na sua opinião? Hã? O que é que você acha que o salvo deve esperar? Amém? O quê? Irmãos, o que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eles nunca tiveram, eles nunca vieram nesta terra e nunca estiveram nesta terra com a ideia de permanência constante e eterna aqui. Sempre tiveram uma visão para além desta vida. Por exemplo, você pega o patriarca Abraão, ele viveu,
nesta terra, mas a sua esperança estava em Deus, estava centrada no Senhor. Você pega, por exemplo, você pega o patriarca Abraão e pega, por exemplo, o exemplo de Moisés. Veja que Moisés passou por ela, né, por essa terra, com essa mesma intenção. Você vê que Moisés passou por aqui com esse mesmo objetivo. Deixou o Egito, deixou a sua glória, porque tinha consciência de algo melhor e uma recompensa gloriosa para a sua vida. Então veja que ele viveu aqui, mas sempre com essa perspectiva também para a eternidade, para a vida futura. É por isso, irmãos, que os cristãos que vivem neste mundo aqui, eles são peregrinos nessa jornada, pois devem estar conscientes de que o seu lar, da sua verdadeira cidade, sua cidade natal, a sua cidade onde ele vai residir por toda a eternidade, não é aqui. Nós devemos estar cientes disso, irmãos, de que a verdadeira felicidade não está nas coisas, nem no homem, nem aqui na terra. Nossa verdadeira felicidade está em um dia poder entrar no céu de glória. Então, queridos irmãos, é preciso nós entendermos que a cidade celestial é o local aonde o nosso grande Deus habita e também deseja nos levar para estar com Ele. Por isso, irmãos, qualquer coisa nesta vida não se compara, é pequena demais, dá para depois, dá para adiar, porque nós temos uma glória muito maior, nós temos um presente muito maior, que é, então, a cidade celestial. Então, nossa vida aqui ela é passageira. Amém, queridos? Tranquilos? E aí nós temos, viveremos todos em unidade. Irmãos, ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão também os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos, será evidente que se trata, então, de pessoas originárias de todas as eras. Então, veja, irmãos, as pessoas tanto de Israel como da igreja serão reunidas, formando ali um só corpo em Cristo Jesus, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito lá no Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz: e nisto não há e nisto não há judeu nem grego. Você vê que em Cristo não há mais barreiras, tá bom? Quanto à etnia, quanto à cor, quanto ao vocabulário, não há, irmãos, nenhuma mais distinção, ok? Em Cristo não há mais nenhuma distinção. Nós agora falamos o mesmo idioma, participamos da mesma família, fazemos parte do mesmo relacionamento. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de separação, discriminação ou qualquer diferença de pessoas, de classes. Seremos todos um só povo em Jesus Cristo. Amém, queridos? Tranquilo? Então, queridos, finalmente nós chegaremos em casa. O final da nossa trajetória aqui é nós alcançarmos o céu de glória. É nós chegarmos de fato em casa. Sabemos que a nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Por isso, irmãos, por isso que nós caminhamos como peregrinos, estrangeiros, forasteiros nesta terra, porque a nossa cidade não está aqui. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e com a sua palavra, cultivam então em seu coração o desejo, queridos, de ir para a sua casa, para o céu, como anelava o apóstolo dos gentios. Essa é a nossa grande recompensa quando findarmos aqui na terra. A nossa jornada se findar aqui é um dia poder entrar no céu de glória. Essa é a nossa bendita esperança, é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Se você se declara um cristão, mas não consegue vislumbrar o céu, sua vida não está voltada para este lugar, seu desejo não está voltado para este lugar, tem alguma coisa errada na sua vida cristã, queridos. Não podemos viver aqui como se aqui vivêssemos por toda a vida. Há uma vida além do túmulo. Há uma vida que vai muito além desse tempo presente.
O cristão não pode esperar em Cristo apenas nesta vida. Nós precisamos olhar, irmãos, para a eternidade. Eu sei que essa mensagem sobre o céu, sobre o paraíso, sobre a eternidade, é uma mensagem também escassa em nossos dias. Muitos já não glorificam a Deus, já não exaltam a Deus, já não abraçam mais a Deus e as coisas de Deus, porque eles estão focados unicamente nesta vida, nesta terra. O mundo dele, as coisas dele gira tudo em torno do tempo presente. Mas o cristão, irmãos, é alguém que está esperando em Cristo para além desta vida presente, além deste momento. Então, irmãos, que possamos buscar, anelar, amar o céu. Se alegre com as mensagens do céu. Se alegre com a pregação dos céus. Se alegre com os louvores que falam do céu. Porque lá, irmãos, é a nossa cidade celestial. Lá é a nossa parada final. Lá é o nosso terminal final. Nós estamos hoje como peregrinos e ansiamos um dia poder entrar na presença de Deus, diante dele nos céus. Amém, queridos? Não perca isso de vista, irmãos. Nosso alvo é o céu. Nosso objetivo de vida maior é o céu. Nós queremos estar no céu de glória, irmãos. Amém, meus irmãos? No estado final, finalmente, poderemos dizer que nós estamos em casa. Oh, glória! Aqueles que morreram, na verdade, eles partiram para estar com Cristo. Aqueles que, na nossa ótica, na nossa visão, estar agora longe, né, ou perdido. Não, irmãos, não. Nós cremos que ainda há salvação para aqueles que estão longe de Cristo, perdidos ou afastados da presença de Deus. No estado final, finalmente nós podemos dizer que estamos em casa, mas enquanto nós estamos aqui, nós somos peregrinos, forasteiros nesta terra, neste mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nosso destino final é os céus e por isso nós devemos anunciar a mensagem do céu, anunciar a mensagem de glória. Porque o nosso alvo é um dia poder estar na presença soberana do nosso Deus, irmãos. Aqui você está como um peregrino, um forasteiro. Mas um dia nós chegaremos diante da presença inacessível do nosso Deus. Irmãos, o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou lá no novo nascimento. É por isso que é necessário nascer de novo, caminhar com Cristo, perseverando até que a morte nos leve para estarmos para sempre com o Senhor. Ou sermos arrebatados por Deus. Porque eu creio, irmãos, que o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor está bem perto. Os sinais apontam para a iminência da volta do Senhor, para a iminência do retorno de Cristo, irmãos. E por isso nós devemos estar de olhos atentos, devemos estar acordados, porque o céu é o destino final de nossa jornada cristã, que iniciou-se lá no novo nascimento. Do início da nossa jornada até o final, irmãos, nós iremos enfrentar muitos inimigos que vão tentar nos desviar do caminho, que vai tentar nos tirar do foco, que vai fazer de tudo para que você baixe a guarda, para que você olhe para trás. Mas, queridos, do início da jornada até o final, embora teremos muitos inimigos para enfrentar, nós temos um que nos guia, nos sustenta, nos guarda e nos protege, para que possamos chegar na nova Canaã celestial. Nós temos Jesus, irmãos. Nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, irmãos, durante essa travessia, durante essa jornada, é necessário que nós caminhemos com toda vigilância, com todo zelo, sabendo que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoar até o fim. Portanto, irmãos, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para ele, olhando firmemente para a cidade santa, olhando firmemente, irmãos, para esse novo tempo, esse novo alvorecer de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Chegamos então aqui ao finalzinho já de mais uma temática, de mais uma lição para a glória de Deus. Nós queremos louvar ao Senhor
por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor continuará fazendo também em nossa vida. Mas eu quero também deixar aqui uma frase de Philip Schaff, ou Schaff, que diz assim: Jesus Cristo é o começo, o meio e o fim de tudo. Nos evangelhos, ele caminha em forma humana sobre a terra e realiza a obra da redenção. Nos Atos e nas Epístolas, ele funda a igreja e enche e a guia pelo seu Espírito. E por fim, nas visões do Apocalipse, ele volta em glória para sempre. Ele volta em glória e com a sua noiva, a alegria dos santos, reina para sempre na nova terra, na cidade de Deus. Então, irmãos, nós cremos que a volta do Senhor em glória, com a sua noiva, a igreja dos santos, que reina para todo sempre. Em breve, irmãos, isso será uma realidade. Em breve nós estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Em breve nós estaremos com o nosso Salvador Jesus. A esperança do cristão é os céus. Nós desejamos, irmãos, um dia poder entrar lá. Nós estamos na porta, esperando e aguardando esse momento tão especial. Tá bom, queridos? Então, nós ficamos por aqui, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, abençoando sua casa, abençoando sua família para a glória de Deus. Mas antes, irmãos, antes da gente finalizar, eu quero estar aqui apresentando para os irmãos também a nossa próxima temática, tá bom? Nós iremos estar aqui, olha, abordando, eu não sei se dá aqui para os irmãos ver direito, dá um zoom aí, meus irmãos, olha aí, tá vendo aí? O Deus que governa o mundo cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Este será o nosso próximo tema, ok? Esse será então a nossa próxima lição. Vamos falar então sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, tá bom? Essa será a nossa próxima temática, é o nosso terceiro trimestre do ano 2024. Eu tenho certeza que Deus continuará falando poderosamente também ao nosso coração e nós estaremos aprendendo mais, tá bom? Da poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula. Que Deus continue abençoando sua vida. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário aqui na nossa transmissão e que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, aprendendo da poderosa palavra de Deus, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.